Pense na última vez em que tudo estava dando perfeitamente certo na sua vida. Quanto tempo demorou até você começar a procurar ativamente por um problema? Nós dizemos que queremos paz, mas a verdade sombria é que a paz nos aterroriza. O seu cérebro aprendeu a amar o caos e agora ele é o seu pior vício. Imagine um domingo à tarde, onde a casa está completamente silenciosa. As suas contas estão pagas e não há nenhuma mensagem urgente no seu celular. Você se senta no sofá e por um breve instante, tudo parece finalmente estar bem. Mas o que acontece no seu peito logo em seguida? Uma ansiedade fina começa a rastejar pela sua espinha, subindo até a garganta, uma sensação incômoda de que você esqueceu algo crucial, ou de que alguma tragédia invisível está prestes a acontecer, justamente porque você baixou a guarda. Por que o silêncio nos causa tanta agonia? Presta atenção nisso, porque é aqui que a maioria de nós vive dentro de uma prisão com as portas abertas. Nós passamos a vida inteira correndo atrás de estabilidade emocional. Nós buscamos relacionamentos saudáveis, implorando por paz de espírito, mas quando finalmente recebemos exatamente aquilo que pedimos ao universo, nós não sabemos o que fazer com isso. O nosso sistema nervoso, que passou décadas condicionado a lutar e a sobreviver, simplesmente entra em curto-circuito diante da calmaria. Deixa eu te mostrar como isso se manifesta na prática. Você finalmente encontra alguém que te trata com respeito profundo, que é previsível e amoroso de um jeito maduro. E o que você faz? Você começa a achar a pessoa entediante e, sem perceber, cria uma discussão minúscula só para sentir aquela adrenalina familiar do conflito. Ou então, você ganha um final de semana livre para descansar, mas escolhe procrastinar uma tarefa importante, apenas para passar o domingo inteiro consumido pela culpa e pela urgência no último minuto. Eu olhava para os meus próprios passos e via um padrão repetitivo de autossabotagem, mas não conseguia entender a engrenagem oculta e sombria por trás daquelas atitudes. E talvez você também sinta essa exaustão profunda no fim do dia. Essa sensação de que a vida é uma ladeira infinita e que você está sempre correndo para apagar incêndios. Mas existe um paradoxo perturbador aqui que pouca gente tem coragem de encarar. Eu vou te revelar logo mais porque a sua própria identidade depende dessa exaustão para continuar existindo. Claro que existe um valor tremendo em estar alerta aos perigos. Historicamente, nossa biologia nos desenhou para antecipar ameaças e garantir a nossa sobrevivência como espécie. A evolução não dá a mínima para a nossa felicidade. Ela só quer nos manter vivos tempo suficiente para passarmos nossos genes adiante. Mas quando o mecanismo de defesa se torna o seu estado padrão de funcionamento, a sobrevivência se transforma em uma gaiola mental severa. Nós somos absolutamente viciados no que nos é familiar. O cérebro humano é, acima de tudo, uma máquina de predição neuroquímica, e ele prefere infinitamente uma dor previsível a uma alegria imprevisível. A incerteza é o maior terror da nossa mente racional. Se você cresceu em um ambiente onde o amor era condicional, ou onde a tensão estava sempre no ar, se a crise era a principal linguagem, o seu corpo mapeou o caos como sinônimo de lar. Para o seu subconsciente silencioso, a paz não é relaxante. Ela é um terreno cego, onde predadores podem atacar a qualquer momento de surpresa. A felicidade desconhecida exige que você abaixe as suas armas. E para um sistema nervoso traumatizado ou exausto, abaixar as armas é um risco inaceitável. Por isso, a gente volta frequentemente para os mesmos relacionamentos tóxicos, para os mesmos padrões financeiros destrutivos e para a mesma melancolia crônica de sempre. Não é porque somos fracos de vontade ou gostamos de sofrer, mas porque a dor, pelo menos, é um roteiro que nós já sabemos de cor desde a infância. Nós já sabemos exatamente qual papel interpretar quando estamos machucados. E se você costuma refletir sobre essas armadilhas invisíveis da mente humana, se busca entender a raiz dos seus comportamentos em vez de anestesiar os sintomas, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Nós construímos um espaço seguro para quem tem a coragem de olhar para dentro de verdade. E a sua companhia nos próximos vídeos será muito importante nessa nossa jornada de descoberta. Agora, lembra que eu mencionei que a sua identidade depende dessa exaustão constante? Chegou a hora de olharmos para o espelho com honestidade implacável. A verdade mais dura sobre o sofrimento crônico é que ele nos dá um senso de self muito nítido. Ele nos oferece uma narrativa heróica e coesa sobre quem nós somos no mundo.
Pense na forma como as pessoas conversam umas com as outras em uma roda de amigos ou no ambiente de trabalho. A maior parte das nossas interações sociais é baseada em competir sobre a falta de tempo, sobre o estresse acumulado, sobre os nossos diagnósticos de ansiedade e sobre como estamos esgotados. Nosso cansaço se tornou um crachá de honra social, uma prova irrefutável de que estamos existindo, lutando e importando para alguém. Mas o que aconteceria com você se acordasse amanhã e, por um milagre assustador, todos os seus problemas internos tivessem sumido? O que você faria da sua vida se não houvesse mais crises iminentes para resolver, nem traumas antigos para mastigar mentalmente durante o banho? A resposta que o seu ego esconde é aterrorizante. Você não saberia quem você é. O sofrimento familiar age como um cobertor grosso e pesado em uma noite muito fria de inverno. Ele te prende, ele limita severamente os seus movimentos, mas ele te dá um contorno físico no escuro. Ele te diz exatamente onde você termina e onde o resto do mundo começa. Abandonar essa dor de vez significa entrar em um luto profundo, um luto pela identidade que você construiu bravamente em volta dela ao longo dos anos. Significa olhar diretamente para o vazio e suportar a angústia pura de não ter um grande problema para te distrair da sua própria consciência. Que é tão difícil quebrar esse ciclo vicioso, mesmo quando nós queremos mudar. Porque toda vez que você tenta ser genuinamente feliz, o seu corpo interpreta a mudança química como uma grave crise de abstinência. Quando você está acostumado com níveis altos de cortisol e adrenalina correndo nas veias, a falta brusca desses hormônios do estresse causa um vácuo biológico real. A paz, de repente, se parece muito com o tédio. Um parceiro emocionalmente seguro e disponível parece desinteressante e sem química. Um dia produtivo e excessivamente calmo parece apático e sem sentido. Nós literalmente entramos em abstinência da nossa própria tristeza estrutural. O cérebro começa a vasculhar desesperadamente o ambiente, ou a nossa memória, atrás de qualquer gatilho que restaure a dose diária de estresse. Você começa a se lembrar de uma briga injusta de 5 anos atrás, apenas para o coração acelerar no sofá e você sentir que está no controle do cenário. Deixa eu te dizer algo que poucas pessoas da indústria do desenvolvimento pessoal vão admitir. A cura autêntica não se parece com um alívio imediato banhado em luz. Ela se parece muito mais com um tédio insuportável nos primeiros meses. A cura exige que você tolere a ausência de intensidade teatral. Exige que você resista fisicamente ao impulso de mandar aquela mensagem destrutiva de madrugada. Que se recuse a engajar no pensamento ansioso que acabou de surgir. E que simplesmente sente ali, no silêncio do seu quarto, enquanto seu corpo implora quimicamente por um conflito familiar. A verdadeira liberdade começa no exato momento em que você percebe que a sua dor não é a sua bússola moral. Ela é apenas um eco repetitivo do seu passado tentando te proteger do futuro. Você precisa estar plenamente disposto a não saber quem você é por um tempo. Você precisa aceitar a dura realidade da versão de si mesmo que sobreviveu à tempestade. Aquela versão guerreira simplesmente não tem as ferramentas emocionais para navegar em águas calmas. É preciso soltar o leme das mãos e parar de fabricar tempestades na própria mente. Permita que o desconhecido tome conta, mesmo que cada célula nervosa grite para você voltar para a gaiola. A felicidade sustentável não é um estado natural para quem passou a vida em guerra, ela é uma habilidade complexa que precisa ser treinada, tolerada e construída um dia de cada vez. Mas o que acontece quando você finalmente solta essa dor familiar e se depara com um imenso espaço em branco na sua mente? Se você já tentou mudar, já tentou ser mais positivo e acabou sentindo apenas um grande vácuo no peito, e se eu te dissesse que esse buraco escuro e silencioso é um sintoma vital de que o seu sistema está reiniciando? Mas isso é o que você vai descobrir no vídeo Por que você se sente tão vazio.